O Toyota Camry 40 é um carro popular com uma imagem estabelecida de confiabilidade monumental. Esta imagem é bastante justificada, mas pode ser desastrosa. Alguns proprietários acreditam que, como o carro é confiável, ele pode passar por manutenção de vez em quando. Portanto, no mercado secundário o principal problema é encontrar uma cópia, ao vivo. No artigo você aprenderá quais componentes você precisa prestar atenção antes de tudo ao comprar um Toyota Camry usado na 40ª carroceria. A pintura risca e lasca com bastante facilidade. Isto é especialmente perceptível na cor preta, nobre. Mas o metal puro não enferruja. Mesmo no Camry V40 dos primeiros anos de produção não deve haver corrosão. Se houver, é um sinal claro de reparo corporal de baixa qualidade. Motores. Oficialmente, apenas 2 Camrys na 40ª carroceria foram vendidos na Europa, gasolina 2,4 e 3,5 litros. Muito raros são os Camry VX40 de 2,0 litros, 1 AZF, 145 cavalos vapor, importados da Ásia, 13 de 1338 anúncios de vendas. Com base nele, foi criado o mais comum para o Camry 2006 a 2011 o 2,4 litros, 2 AZF, 158 e 167 cavalos vapor, que consideraremos com mais detalhes a seguir. Outro convidado raro, 25 de 1338, pelo menos para o mercado automotivo russo, é o 2,5 litros, 2 ARF, 179 cavalos vapor. Um motor mais moderno que não perdeu a confiabilidade do Toyota, que foi instalado nos carros americanos. A propósito, o mesmo motor foi instalado na próxima geração do Camry XV50. O híbrido Toyota Camry 40 é exótico. É improvável que você encontre mais de 5 a 6 anúncios atuais à venda. A segunda geração do Hybrid Synergy Drive consiste em um motor a gasolina modificado de 2,4 litros, 2 AZF-XE, 149 cavalos vapor, e um motor elétrico de 41 cavalos vapor. No caso de um carro com 10 anos, a economia de combustível pode ser questionável devido a possíveis complicações elétricas. Motor 2,4 litros, 2 AZF, 158 e 167 cavalos vapor. Um dos melhores representantes da indústria de motores em termos de confiabilidade. Mas esta confiabilidade tem duas bases. A manutenção a cada 10.000 km é obrigatória com óleo de alta qualidade, há muitas opções, discussão no fórum especializado, e filtros. Limpeza regular dos radiadores do sistema de refrigeração. Embora o motor seja confiável, ainda tem medo de superaquecimento. O superaquecimento pode ser causado por radiadores entupidos. A temperatura geral do motor não excede 90 graus. Portanto, logo após o superaquecimento do motor, começam os problemas com vazamento de juntas, anticongelante e rompimento das roscas do bloco de cilindros. Se o motor de 2,4 litros não superaquecer e receber manutenção dentro do prazo, ele servirá adequadamente por pelo menos 350 a 400.000 km. Você só terá que trocar a corrente de distribuição com tensor em algum lugar entre 200 a 250.000 km. E não se esqueça de ajustar as válvulas a cada 150.000 km. Este motor não possui compensadores hidráulicos, portanto as válvulas devem ser ajustadas manualmente. O ponto fraco do 2AZF é a bomba. A bomba d'água original roda de 100 a 200.000 km, dependendo da sua sorte. Sinais de mau funcionamento, começa a fazer barulho e vazar. Após a primeira troca, provavelmente você terá que trocar a bomba a cada 50.000 km. Motor V6 3,5 litros, 2 GRF, 277 cavalos vapor. O motor funciona muito bem. Menos de 7 segundos a 100 km é impressionante. Mas parece que 277 forças foram amontoadas no Camry VX40 com reserva. As capacidades do sistema de direção e freio padrão não são suficientes para liberar todo o potencial do motor de 3,5 litros. Mas isso nem sempre é necessário. Para muitos, basta ter uma reserva de potência sob o pedal do acelerador. De acordo com a legislação russa, este estoque é caro devido ao imposto sobre transportes. Há muito menos Camrys dos anos 40 com esses motores à venda, cerca de 23%, 316 de 1338. A maioria deles foi comprada por cavaleiros. E o aumento da potência e um estilo de condução agressivo têm um efeito prejudicial na vida útil da arma de fogo automática de 6 velocidades. Portanto, antes de adquirir um Camry 3,5, é necessário um diagnóstico particularmente completo do motor e da caixa de câmbio. Você pode até verificar o cilindro 5 usando um detetor de falhas para pontuação. Tal incômodo pode ocorrer após o superaquecimento do motor e ameaçar uma revisão completa da unidade de potência.
Nos carros produzidos antes de 2010, houve uma campanha de recall devido aos tubos compostos do resfriador de óleo e ao sistema VVTi. Eles foram substituídos por outros totalmente metálicos. Verifique se o seu carro tiver canos antigos, certifique-se de substituí-los. No caso de um avanço, todo o óleo do motor flui em 10 minutos. Caso contrário, com boa manutenção, a margem de segurança do 2GRF é ainda maior do que a do motor mais jovem de 2,4 litros. E com uma diferença de potência de mais de 100 cavalos-vapor. O consumo de gasolina é praticamente o mesmo. A menos, é claro, que você ative o modo de direção foguete. A bomba também não é particularmente durável e as válvulas terão que ser ajustadas com mais frequência, uma vez a cada 100.000 km. Observe que o custo deste procedimento em um motor de 6 cilindros é significativamente mais caro. Transmissão. Uma transmissão manual é bastante rara, 160 em 1338 anúncios. A transmissão manual de 5 marchas do E351 foi testada pelo tempo e não causa nenhum problema. Com o tempo, as cenas e a alavanca de câmbio só se soltam. Portanto, se o botão de mudança estiver solto, isso pode ser uma evidência indireta de alta quilometragem. Todas as transmissões automáticas do Toyota Camry 40 foram instaladas pela Aisin, empresa própria, mas houve vários tipos e modificações. O 250E, o 151E é a transmissão automática de 5 marchas mais comum. Vem emparelhado com um motor de 2,4 litros. O 660E, automática de 6 marchas para motores de 3,5 litros. O 760E é uma versão ligeiramente modificada da transmissão automática anterior. Eles foram instalados em conjunto com um motor de 2,5 litros nos carros americanos. O 241 é instalado no raro Camry 40 com tração integral, quase eterno. O ICVT P311 é outra raridade, os carros híbridos eram equipados com essas caixas. A receita para uma operação a longo prazo e sem problemas de qualquer máquina automática Toyota é simples, manutenção regular e de alta qualidade. Se você trocar o óleo e o filtro a cada 60.000 km, o filtro pode ser feito uma vez a cada 120.000, a necessidade do primeiro reparo surgirá entre 300 a 500.000 km. Embora a manutenção regular não seja a única condição, o modo de operação não é menos importante. O estilo de condução de corrida constante e o aumento das cargas frias reduzem várias vezes a vida útil da caixa. Portanto, antes de comprar, você não deve esperar que a transmissão automática seja super confiável e não quebre. A atitude errada pode matar qualquer coisa. Isto é especialmente verdadeiro para o U660E de 6 velocidades, que é combinado com um potente motor de 3,5 litros. O alto torque e a direção agressiva sentenciam muito rapidamente esta caixa ao reparo. Embora, durante a operação e manutenção normais, seja capaz de atingir os mais de 300.000 km necessários sem intervenção. Há apenas uma conclusão: diagnóstico completo antes de comprar. Não deve haver solavancos ou solavancos durante a troca. Suspensão. O chassi do 40º Camry é confiável, com margem média de segurança de 120 a 150.000 km. Mesmo consumíveis como suportes e buchas estabilizadoras duram de 60 a 80.000 km, no original. A suspensão traseira é multi-link. Isso proporciona conforto e suavidade de funcionamento, mas durante os reparos você precisará de uma dúzia de blocos silenciosos. No original, elas são trocadas apenas junto com as alavancas, mas existem muitas marcas alternativas à venda. Se você ainda quiser peças de reposição originais, poderá comprar blocos silenciosos da Toyota Avalon. Às vezes, ao diagnosticar a suspensão, nem sempre fica claro de onde vem a batida, tudo parece estar intacto. Neste caso, você precisa verificar os suportes superiores do amortecedor. Devido às lágrimas, eles batem de forma bastante perceptível. Em geral, a suspensão do Camry 40 é adaptada para conforto, macia e suave. Com base nisso, muitos criticam o Camry 40 pelo mau manuseio. Mas não se pode dizer que o carro não dirige. Sim, não é adequado para corridas, mas não foi criado para corridas. Para condução normal na cidade ou na estrada, o manuseio do Camry é suficiente. Por isso, antes de comprar, faça um test drive para tirar todas as dúvidas. Freios e direção. Não há muito o que escrever nesta seção. Tudo funciona por muito tempo e de maneira adequada. Os freios são um pouco fracos para um motor de 3,5 litros e modo de direção ativo. Após sobreaquecimentos frequentes, os discos dos travões podem desgastar-se e terão de ser substituídos. O primeiro sinal é uma vibração no volante durante a frenagem.
As extremidades e hastes da direção duram até 150 mil km. E é improvável que a cremalheira da direção incomode você até 200 mil km. Um som de batida no volante pode ser produzido pela coluna de direção na área da junta estriada e da travessa do cardã. Elétrica. Inicialmente, a fiação elétrica foi instalada com margem de segurança. Mas devido à popularidade do modelo entre os ladrões de carros, o Camry XV40 é frequentemente equipado adicionalmente com um ou mesmo vários sistemas de alarme. E a extensão dos problemas elétricos do Camry depende diretamente do grau de artesanato dos instaladores. Ao inspecionar, preste atenção em como a fiação adicional é colocada sob o capô e na cabine, olhe sob o painel frontal. Se você encontrar fios torcidos e um monte de fita isolante, não fará mal nenhum passar por diagnósticos computadorizados adicionais do carro. Entre as fraquezas elétricas inatas estão o gerador e o compressor do ar-condicionado. Se o primeiro for restaurado por alguns centavos, a substituição do compressor custará várias centenas de dólares. A propósito, não faria mal nenhum verificar se há caspa no sistema de refrigeração. Se flocos brancos saírem dos dutos de ar quando o ar-condicionado estiver funcionando, você precisará se preparar para substituir o evaporador do ar-condicionado. A mão de obra de substituição pode custar mais do que o próprio evaporador. Toyota Camry 40 é um sedã grande e confortável com maior confiabilidade. Mas a confiabilidade é garantida pela manutenção regular. Por isso, um dos fatores mais importantes na hora de escolher é a transparência do histórico do carro. Observe o estado geral do carro, preste atenção nos detalhes. Infelizmente, o fato da quilometragem distorcida não pode ser rastreado mesmo com a ajuda de um revendedor. Portanto, toda a esperança reside apenas em um diagnóstico completo. Não se esqueça da popularidade criminosa do Camry 40. Os documentos e o número do corpo devem ser verificados com especial cuidado. Se um descuido no motor puder ser reparado, um descuido na interrupção do número da carroceria levará à perda de todo o carro. Na realidade russa, é melhor escolher um Camry 40 com motor de 2,4 litros. A caixa ficará mais intacta e o imposto será menor. Em outros países da CEI, você também pode prestar atenção ao americano com motor 2,5 litros e nova caixa de câmbio de 6 marchas. Um Toyota Camry XV40 escolhido corretamente irá atendê-lo por centenas de milhares de quilómetros, sem perder muito no preço. A liquidez do modelo está em um nível muito elevado.